Você sabe implementar uma interface usando Java? Não sabe? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Lozano e hoje eu vou ensinar para vocês como implementar uma interface usando Java. Bora para nossa aula. Então pessoal, a gente vai implementar essa interface regras. A gente tem uma classe conta e uma classe poupança. Bem parecido com o exercício que a gente trabalhou na aula que nós falamos sobre classes abstratas. Se você não assistiu a aula, aproveite para assistir. Vou deixar o link aqui no vídeo. E vamos começar aqui implementando a nossa interface regras. Lembrando que uma interface é uma classe que ela não pode aí ser instanciada também. Todos os métodos que ela possui são métodos abstratos e públicos, né? E quando a gente tem aí um método abstrato e público, a gente tem obrigatoriedade de implementar nas classes concretas que a herdam, né? Classes concretas, ou seja, classes que não são classes abstratas, né? Então, vamos começar implementando essa interface, né? A interface regras. Vou criar aqui o meu projetinho. Vou criar aqui como aula interface. Depois eu vou deixar o fonte para vocês no GitHub. Fiquem tranquilos com relação a isso, né? Então, clear aqui, beleza. Vou criar a nossa interface. Vou aqui em New. Aí eu vou procurar aqui. Poderia colocar como Java Interface, mas posso colocar como Java Class também, ok? Regras. Vou mostrar qual que é a diferença dela agora pra gente quando a gente cria diretamente a interface. Veja que quando a gente cria uma classe, ele coloca public class regras, por exemplo, aqui é o nome. Vou colocar public interface regras, beleza? Como todos os métodos da interface eles são públicos e abstratos, esse método aqui que a gente vai criar, o sacar, eu vou criar ele como apenas o retorno void sacar. O que vai entrar nele, double valor, e já era, ó. Minha interface está implementada, exatamente do jeito que ela está aqui. Eu não preciso colocar public abstract, embora se eu colocar, não dá erro, tá? Ó, public abstract, tá? Não dá erro, mas toda interface, por definição, tem os métodos públicos e abstratos, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou implementar a minha classe conta, né? Então a conta ela tem 3 atributos. Eu vou vir aqui então criar o lado direito do mouse, Java Class conta, né? Conta ela vai ser uma classe abstrata. Se a gente olhar aqui no nosso diagrama, ela está em itálico. Ela tem os atributos agência e conta e saldo. Agência e conta são string e saldo é double. Então vamos implementar agência. Vou colocar aqui string agência. String conta. E double saldo. E deixa eu mudar ela aqui para classe abstrata. Abstract. Lembrando que a diferença de uma classe abstrata para uma interface é que na classe abstrata eu também posso ter métodos concretos, né? Na interface já não. Na classe abstrata eu posso ter atributos. Na interface eu só posso ter constantes. Então, é uma das diferenças. Eu não posso ter atributo comum lá, né? Vou criar aqui os métodos sets e gets da minha classe conta. Vamos lá. Lado direito do mouse. Insert code, getter e setter. Em breve eu vou fazer uma aulinha, gente, explicando aí como a gente cria validações dentro dos nossos métodos sets, tá? Vou criar o meu método construtor aqui, que vai receber só agência e conta, né? Só agência e conta. Vou vir aqui, então, lado direito do mouse, inserir código, constructor, agência e conta. Vou gerar, né? E aqui, o que eu vou fazer? A agência eu chamei de A, né? Parâmetro de entrada A, o conta eu chamei de C, beleza.
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pelos sets, né? Então, dis.setAgência vai receber o A. Dis.setConta vai receber o C. E o saldo, quem que vai fazer? Quando eu instanciar essa classe, eu quero que o saldo fique zero. Eu não quero poder colocar o saldo direto ali via método construtor, passando o parâmetro do saldo, né? Então eu vou colocar para ele setar. Sempre que a gente gerar uma nova conta, o saldo dela vai ser zero. Aí depois a gente coloca via depósito valores nela. Bom, feito isso, criei aqui o construtor, criei os sets e os gets, né? Vou criar aqui um método depositar, né? Então bora lá fazer o depositar. Depositar recebe um double e não retorna nada. Vamos lá. Criar aqui um public void depositar e ele recebe um double chamado valor, né? E o que esse depositar vai fazer, né? Esse depositar ele vai vir no saldo, então dis.setSaldo, ele vai lá no saldo, atualiza, né? Faz o saldo receber ele mesmo, mais o valor que está entrando. Isso que vai acontecer num depósito, né? Então tá feito aí o nosso depositar. E depois a gente tem aqui um método chamado toString, que a gente vai usar para imprimir os parâmetros aí dessa conta. E o toString é um método padrão do Java, né? Então a gente vai, de certa forma, quando a gente cria uma classe, a gente já herda ele. Então a gente vai reescrevê-lo. Então, public public string toString, né? Fazer ele assim, beleza. Aí aqui ele vai pedir para fazer o override, pra gente colocar isso aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, retorna para mim o agência, dois pontinhos, mais dis.getAgência, mais, vou colocar aqui um /n para pular uma linha, conta, os pontinhos, mais dis.getConta, mais, agora um /n aqui, saldo, dois pontinhos, mais dis.getSaldo, tá lá. Então, ele vai imprimir aí os três parâmetros desse método, os três parâmetros dessa classe. Feito isso, né, a nossa classe conta tá pronta. A gente vai criar agora a nossa classe poupança. A conta, na verdade, ela ainda falta um detalhezinho, tá bom? Que a gente já volta nela para fazer. Que é a questão de implementar. Já vamos implementar. De implementar a interface. A interface, ela não é um extends, né? A interface é um implements, né? Eu faço aqui implements e coloco regras. A diferença disso, o que é, gente? A diferença disso é o seguinte, regras aqui. A diferença é que é o seguinte, quando eu implemento uma interface, eu posso implementar várias. Eu podia colocar outras aqui, vírgula, o nome da outra, vírgula, o nome da outra. Quando eu faço uma herança normal, um extends, né, de uma classe comum, eu só posso herdar de uma. No caso de interface, eu posso implementar várias. E olha, veja que lá na interface eu tenho um método abstrato chamado sacar, né? E o sacar não foi obrigado, né, de ser implementado aqui na conta, porque conta é abstrata, tá? Aqui, se eu mudo conta para não ser mais abstrato, ele já vai dar erro, vai pedir para a gente implementar o sacar. Foi exatamente por causa disso que não pediu, ok? Que uma classe abstrata, ela não precisa implementar lá um método abstrato no qual ela está herdando, bom? Que é o caso do sacar lá do regras. Mas a poupança que a gente vai criar agora, né, ela vai herdar conta. E ela é uma classe concreta, ela não é abstrata. Então, quando eu fizer aqui a herança, né, o que vai acontecer? Essa herança extends conta, né? Essa herança, ela vai fazer com que eu tenha que implementar já o método sacar. Veja que ele já pede, tá bom? Então, vamos implementar aqui a poupança. Ela recebe um int aniversário. Ela tem um parâmetro aí que é um int aniversário, né? Vai ser isso que ela vai receber. Aí ela tem os sets e os gets. Já vamos fazer aqui os sets e os gets dela. A do direito do mouse, inserir código.
getter e setter, vou selecionar, encapsular e gerar. Gerou para mim, beleza. Vou fazer agora o construtor dela. O construtor dela tá aqui, ó. Recebe a agência, conta e o aniversário. Beleza, vamos fazer isso. Construtor, lado direito do mouse, inserir código, constructor. Aqui ele só pede o aniversário, né? Mas aqui vai receber o A, vai receber o C. Eu vou mudar aqui para receber a N de aniversário, né? Tá lá. Beleza. E aqui eu vou fazer esse AN passar no set aniversário. This.set aniversário vai receber aí esse AN. Então tá feito. Construtor pronto, né? O que falta de eu implementar agora na poupança, né? Ela já vai herdar por padrão o método depositar, né? This.set, eu coloquei o set agência aqui, né, gente? Então, por isso desse set aniversário, né? Beleza, recebe ali o AN, tá? Então, beleza. Falta agora eu implementar o sacar, né? Primeiro vamos fazer o toString. Vamos pegar aqui, public string toString, né? O toString eu vou fazer para que ela consiga imprimir o aniversário também, quando a gente mandar imprimir. Então, eu vou fazer o seguinte, return texto. E o texto vai receber o super.toString. Então vai imprimir primeiro o toString lá da minha classe mãe, da minha classe... aqui eu vou colocar como string texto, depois eu coloco para retornar. String texto. Aí o que eu vou fazer agora? Texto vai receber o que ela vai imprimir lá da outra, vou fazer um mais igual. Recebe o que está pegando aqui da minha classe mãe, mais o que eu vou colocar aqui, né? Então barra N... aniversário, 2 pontinhos, mais this.getTexto, né? Get aniversário, aliás, get texto. Aí eu vou retornar esse texto, return texto, que é para ele imprimir pra gente todos os dados. E aí sim, agora a gente vai fazer o método sacar, né? O sacar, lembrando que ele recebe um valor do tipo double e não retorna nada. Vamos agora implementar o nosso método sacar. Então, public void sacar vai receber um valor do tipo double. Ok. Então tá lá. Ele vai verificar para mim se esse valor, né, for menor ou igual super ponto get saldo, quer dizer, se o valor for menor ou igual ao saldo, ok? Ele vai permitir pra gente, né? Super ponto set saldo, né? Vai permitir pra gente o saque. Então, super ponto get saldo menos esse valor. Então, o que ele vai verificar pra gente? Ele vai verificar, ó, o valor que você está mandando é menor que o saldo ou igual? Se for menor ou igual ao saldo, ele vai lá no set saldo e ele permite pegar o saldo menos esse valor. Ele atualiza ele para isso, né? Se não, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai mandar uma mensagem de saldo insuficiente. E por que a gente usa, né, esse método sacar como uma classe abstrata? Eu poderia ter uma outra classe aqui como corrente, que o saque teria lá a possibilidade de você sacar além do limite, além do saldo, né? Usando o limite, tá bom? E aí você teria um comportamento diferente para o método sacar, que não é o nosso caso. Vamos agora criar uma classezinha principal, né? Essa classe principal, só para a gente testar se funcionou. Veja que a classe principal vai ter o método main, psvm, belezinha, né? E nessa classe principal, eu vou instanciar, deixa eu colocar aqui um tab, eu vou instanciar aí a nossa classe poupança. Então, poupança, cpp igual new poupança. Lembrando que para instanciar ela, eu preciso passar o que o construtor dela pede. Então, pede uma string, que é a agência, vou colocar aqui 7800, por exemplo. Vai pedir uma outra string, que é a conta, vou colocar aqui 11811, dígito 2, por exemplo. Vai pedir agora o aniversário.
colocar dia 15, por exemplo. Veja que parou de dar o erro, já funcionou. Então passei o que o construtor pediu. Se eu mandar um cpp ponto, né? Se eu mandar, aliás, um system.out.println, né? E mandar imprimir esse objeto, ele vai lá no toString e imprime. Veja que se eu rodar isso aqui, ó, run file, veja que, ó, imprimiu os valores que eu passei. O saldo tá 0, né? Ok? Então, beleza. Antes de imprimir, eu vou pegar o CPP e vou chamar o método depositar. Vou mandar lá R$1.000, ok? Depois ele imprime. Então, se eu rodar isso aqui, veja que, ó, o saldo ficou 1.000. Já depositou, ok? Agora eu vou pegar o CPP, depois que depositou 1.000, eu vou mandar sacar, que é um método que a gente implementou lá na interface, né? Vou sacar 1.000. Vamos ver se ele saca. Ó, vai ter que ficar o saldo 0, ficou 0. Vou sacar 900. Vou executar ela. Vai lá, ficou o saldo de 100. Vou sacar 1.001. Vamos ver se vai. Run file, ó. Mandou a mensagem de saldo insuficiente e continua com o saldo de 1.000. Não deu para sacar. Então é isso, gente. Basicamente, quando a gente implementa uma interface, é a mesma coisa, é bem parecido com uma classe abstrata, tá? Uma interface. Só que a interface, ela tira a regra ali dentro da classe e a gente acaba deixando ela mais reservada, a gente acaba deixando ela mais organizada do que apenas criar isso lá na classe abstrata. E nesse exemplo eu mostrei como a gente usa a interface junto com a classe abstrata, junto com uma classe concreta, um exemplinho bem prático, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, aproveite já para se inscrever no canal, dê uma força pra gente, ok? Eu fico por aqui, até a próxima, muito obrigado!